Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a conexão cérebro-intestino. Hoje em dia é muito comum a gente escutar a frase que o nosso intestino é o segundo cérebro. Por que essa frase ela está sendo tão comentada nos dias atuais? Bom, primeiro, o nosso cérebro é um emaranhado de fios elétricos, os neurônios. Mas esses fios elétricos, na grande maioria das vezes, eles não se tocam. Então, existe um espaço entre um neurônio e outro que a gente chama de sinapse. E aí, para o impulso elétrico passar desse neurônio para esse, precisa de um neurotransmissor. Então, cada área do cérebro pode trabalhar com um neurotransmissor diferente. Então, por exemplo, na parte do humor, que regula o humor, a fome, a gente tem a questão da serotonina, no que regula sistemas de recompensa, de poder, a dopamina, a memória, a acetilcolina, a ansiedade também, o GABA. Então, esses neurotransmissores, eles são feitos, na grande maioria das vezes, através de precursores que vêm da nossa alimentação. Então, aí está a primeira importância. Então, vamos dar um exemplo. A serotonina, que ela é muito conhecida hoje em dia, né, porque é um neurotransmissor importante para distúrbios do humor, ela é muito conhecida na questão da depressão e da ansiedade. Ela é um neurotransmissor que vem de um aminoácido que é considerado essencial, quer dizer, você tem que comer ele, chamado triptofano. Então, o triptofano, ele é convertido no nosso corpo em 5-hidroxitriptofano e aí ele pode ser transformado em 5-hidroxitriptamina, que é a serotonina, que quando você fecha o olho, a glândula pineal transforma a serotonina em melatonina. Então, o nutriente base para você formar a serotonina é o triptofano. E você precisa de outros nutrientes para que as enzimas possam hidroxilar e descarboxilar esses nutrientes para chegar no triptofano da serotonina e depois da melatonina, como a vitamina C, a riboflavina, que é a vitamina B2. Então, a gente tem um sinergismo que é importante de nutrientes para que a gente tenha essa equilíbrio dos neurotransmissores. Então, é assim, por exemplo, a acetilcolina, que vem de um nutriente chamado colina, a dopamina, que vem de um outro aminoácido chamado fenilanalina, e por aí fora vai. Então, de onde é que vem as outras questões relacionadas à conexão cérebro-intestino? Uma das mais estudadas é o metabolismo da serotonina, que a gente fala metabolismo do triptofano. Então, a serotonina que vem do triptofano, ela é produzida no trato digestivo. 90% da serotonina que a gente tem no corpo, ela é produzida no trato digestivo. E essa serotonina vai ter as funções dela no trato digestivo. A gente tem receptores que a gente chama de serotoninérgicos no trato digestivo, que podem levar a constipação ou até a diarreia, e que são usados aí para tratar doenças como, por exemplo, a síndrome do intestino irritável. Então, a serotonina produzida no intestino, em condições normais, ela não entra no cérebro. O cérebro ele consegue captar o triptofano, o 5-hidroxitriptofano, e produzir a sua serotonina, né? Agora, se você tiver uma carência de triptofano, você também pode ter uma carência de serotonina, porque você precisa dele, ele é uma matriz para você fazer esse neurotransmissor. E o que os estudos acabaram mostrando? Temos uma situação muito interessante. Então, a gente sabe hoje que em condições de desequilíbrio da flora bacteriana, do microbioma, a gente pode ter um excesso de bactérias, principalmente as bactérias que formam o exoesqueleto chamado lipopolissacarídeo, que estimula uma cascata inflamatória, e essa cascata inflamatória vai aumentar a atividade de uma enzima que chama IDO. E aí? Bom, essa IDO, ela degrada a serotonina. Então, quando a IDO degrada a serotonina, eu vou ter menos serotonina. E eu posso produzir dois metabólitos que podem ter efeito no humor. A gente chama esses metabólitos de quinureninas. Um deles é o ácido quinolínico, que é neurotóxico e pode levar a pessoa a
desenvolver tristeza ou ansiedade. E o outro é o ácido quinurênico, que pode levar, apesar de ser neuroprotetor, ele pode levar a pessoa a ter anedonia, que é aquela pessoa que o mundo, que a vida perde sentido, perde valor. Então, esses compostos quinurênicos, mesmo produzidos no trato gastrointestinal, eles podem atravessar a barreira hematocefálica e entrar no cérebro. Então, eu posso ter uma inflamação lá no meu intestino, em decorrência de uma desbiose, e não necessariamente eu ter sintoma digestivo, e essa inflamação ela pode ser um gatilho para alterar a química do meu cérebro, e isso pode levar a uma alteração do humor. Então, aí a gente tem uma conexão muito importante entre o cérebro e o intestino, isso é uma teoria muito estudada, e essa teoria inflamatória dos distúrbios de humor, ela ganhou tanta força que a própria psiquiatria hoje já reconhece isso, e tem vários psiquiatras que já começaram a usar o ômega 3 como um adjuvante, como parte do tratamento, junto com as medicações para distúrbios do humor, como depressão e ansiedade. Por quê? Bom, primeiro, o ômega 3, que a gente chama de ácido alfa-linolênico, ele é uma gordura essencial. Então, todo nutriente que é essencial você tem que comer, o seu corpo não produz. E o ômega 3, o nosso corpo vai transformar ele numa molécula que a gente chama de EPA, que é o ácido eicosapentaenoico, e no DHA, que é o docosahexaenoico. O DHA é a gordura que grande parte do cérebro é feita, é uma matriz para a formação do tecido cerebral, e o EPA é uma das moléculas que tem uma maior capacidade anti-inflamatória do mundo. Então, quando eu tenho uma inflamação de baixo grau que pode estar correlacionada com distúrbios do humor, o uso de um ômega 3 com uma concentração adequada de EPA e DHA pode ter um benefício no tratamento dessas doenças, e por isso que os psiquiatras já têm usado isso, né, com bastante resultados. A outra questão do ômega 3 é que o ômega 3 também ele atua numa enzima intestinal, que é a fosfatase alcalina intestinal, e isso parece que também ajuda a regular esse equilíbrio dos LPLs, dos lipopolissacarídeos, diminuindo essa expressão lá no receptor inflamatório, né? E o terceiro é que o consumo de fibras fermentáveis faz com que as bactérias benéficas, os probióticos, produzam ácidos graxos de cadeia curta. Então são substâncias que é o propionato, o butirato e o acetato, e principalmente o butirato, ele tem uma propriedade também anti-inflamatória, e parece que ele também inibe a IDO, essa enzima que degrada a serotonina nesses compostos que a gente chama de quironeninas, que quando em excesso, né, pode levar essas alterações do humor. Então existe sim essa conexão muito forte entre o trato digestivo e o cérebro, é uma conversa de mão dupla, né, relacionada com a produção dos neurotransmissores e nesse equilíbrio também da degradação de alguns neurotransmissores. É um assunto muito interessante. Hoje a gente já tem aí estudos mostrando que alguns probióticos, chamados de psicobióticos, podem também ter atuação aí nos distúrbios do humor. Muito obrigado.